bem-vindos ao E-Inovação, ao 4º Fórum de Empreendedorismo e Inovação da Guarda. Agradeço em primeiro lugar ao município da Guarda, na pessoa do seu presidente aqui presente, engenheiro Sérgio Costa, a possibilidade de poder realizar este evento de inovação e empreendedorismo que começou a trilhar caminho em 2017. Ao TMG, pelo apoio na logística, ao Museu da Guarda, ao Daniel Martins da Associação Euritas, a todos, sem exceção, que deram o seu contributo para realizar este evento e a tornar possível uma missão que une um conjunto de profissionais e, acima de tudo, pessoas a quem posso chamar amigos, que comigo caminham nesta aventura desde a primeira hora. Trazer eventos de qualidade com o propósito de mostrar que aqui, no interior, ou como lhe queiram chamar, territórios de baixa densidade, a magia acontece. E nesta é a inovação, que começou ontem, em Manteigas, a magia começou. Devo ao Rui, ao Nuno, à Glória, à Daniela, à Ana, à Sofia, à Ariana, por terem acreditado que o E-Inovação pode ser um meio de difusão daquilo que acreditamos e do que queremos para o nosso território. E de hoje estarmos aqui a contar com a 4ª edição de um projeto que começa a ganhar escala e a melhorar a cada ano que passa. Ao meu marido, às minhas filhas, que sempre me apoiaram, a todos, bem-ajam. Deixem-me dizer-vos como é que isto tudo começou. O E-Inovação surgiu pela primeira vez em 2017 e repetiu a edição em 2018 e 2019, e não obstante termos interrompido o ciclo de conferências em período de pandemia, não deixamos por isso de estar atentos às fragilidades e oportunidades que representam períodos de adversidade para o desenvolvimento das regiões. Qualquer uma das edições passadas tiveram grande importância, quer pelos oradores convidados, quer pela informação que transmitiram nas suas apresentações. Aliás, o sucesso destes eventos traduz-se na capacidade de despertar para realidades que estavam adormecidas. O propósito da inovação foi e é de incentivar o empreendedorismo e inovação em territórios de baixa densidade e tentar trazer a eles pessoas de reconhecido mérito nas áreas onde atuam. A velocidade com que corre a informação é muitas vezes um elemento perturbador no desenvolvimento das regiões, e saber distinguir o trigo do joio é um desafio constante. Este ano, o foco é a importância dos recursos no desenvolvimento das regiões. A sustentabilidade das regiões depende dos recursos que lhes estejam alocados, e uma região com fraco tecido empresarial é uma região que perde todos os dias capital humano para outros que o souberam aproveitar. E não se coloca sequer em causa o nível de qualificação das pessoas, pois essas nunca foram tão expressivas como agora. Aliás, temos entre nós a maior geração de pessoas com formação superior. O que é que nos falta afinal? A verdade é que temos de ter a ousadia de nos afastar do núcleo que nos acolhe para podermos crescer. E regressar às origens nem sempre é fácil quando os recursos escasseiam. Sair da caixa, sem a perder de vista, leva ao desenvolvimento do potencial necessário para desenvolver as regiões, e creio que os verdadeiros empreendedores e futuros empresários devem saber empreender, não com o que outras regiões têm que não a sua, mas elevando o que têm ao seu alcance e que conhecem. A cultura, a gastronomia, qualidade de vida, recursos naturais, tradições, usos e costumes, entre tantos outros, para desenvolvermos negócios que os façam prosperar. Não devemos tentar ser iguais a tantos outros, mas manter a nossa identidade e fazer dessa diferença o ponto de partida para o desenvolvimento das regiões e dos seus negócios. Criar organizações com propósito e que façam sentido para o ecossistema onde está inserido e, ao mesmo tempo, estarmos sensibilizados para temas da sustentabilidade e ambiente e como se devem tratar questões, tal como se devem tratar questões de índole fiscal e organizacional. E para os que se encontram a trabalhar, falar de ética e de cooperação não deve ser considerado fútil e desprovido de sentido, uma vez que, ao pautarem as suas atuações por comportamentos que sirvam de exemplo para os trabalhadores e comunidade em geral, estão a fomentar a reputação da sua empresa, criando um ativo que os diferencia de toda a concorrência. E isso tem muito valor. Promover a união como forma de ganhar escala. Ao trilhar o caminho da sustentabilidade e da cooperação, estamos a criar empresas de valor e com propósito para as gerações futuras. Ouço muitas vezes dizerem que as empresas do interior não conseguem reter talentos. Eu prefiro, enquanto empregador, dizer que a minha missão com a organização não é apenas de índole financeira,
mas de comprometimento com a equipa e de zelar que ela está feliz e confortável com o trabalho que faz. Criar laços com as pessoas dentro da organização não é tarefa fácil, mas é muito desafiante para o líder. Criar sentimentos de pertença à organização é igual a ensinar um filho a ler e este orgulhosamente dizer: foi o meu pai que me ensinou a ler. E isto, aplicado ao mundo empresarial, quer dizer: foi ali, ou é ali, que aprendi a ser o que sou hoje. E nenhum profissional é verdadeiramente bom se não for um bom ser humano. E isso também se aprende dentro das empresas. Trazemos ao segundo dia de trabalhos do E-Inovação, que começou ontem em Manteigas, como referi, temas que são pertinentes e atuais para as organizações e pessoas. Vamos falar sobre as métricas ESG e como elas são, na verdade, uma realidade, tal e qual foi a transformação digital. É um caminho sem retorno e quanto mais cedo percebermos, mais cedo conseguimos perceber que as políticas de gestão têm impacto e condicionam situações tão simples como seja a atribuição de um crédito, pois, segundo uma diretiva recentemente publicada pela União Europeia, essas empresas comportam um maior risco. Em que medida é que as métricas ESG se relacionam com o tema da sustentabilidade e como é que a Academia pode dar uma ajuda às empresas na implementação de cadeias de valor sustentáveis e amigas do ambiente? A lógica do negócio sustentável é o caminho e só esse vai levar à retenção de pessoas nas organizações e à racionalização de custos. Uma empresa amiga da sustentabilidade é uma empresa com boa imagem e essa imagem conta para todos os stakeholders. Uma empresa que incorpora sustentabilidade nas práticas consegue ganhar respeito dos seus concorrentes. Os solos. Sabiam que um terreno abandonado contribui para a degradação dos solos e dificulta a retenção de terras perante fenómenos climáticos extremos? A perda dos solos tem um impacto nos terrenos agrícolas e faz com que os custos dos bens alimentares aumentem por falta de terrenos de cultivo. Falta-nos planeamento. Que informações são relevantes e como é que estas podem influenciar a estratégia da produção florestal e sustentabilidade de recursos? Fiquem por aí para saberem o que é que a professora Marie, aqui presente, e o professor João Pietro, que se irá juntar online a partir do Brasil, têm para nos dizer. Vão ficar surpreendidos e, espero eu, muito incomodados. A água, sim, vamos falar de água, como fonte de vida que todos devem preservar. Passar das palavras à ação para criar reservas que nos permitam não estarmos dependentes de situações drásticas quando há escassez de água. Criarmos condições para termos mais reservas de águas disponíveis numa localização geográfica privilegiada pela altitude. Vamos mostrar-vos o que são corredores de água boa. As alterações climáticas são o fruto da nossa ação ou da falta dela, e isso tem de ser levado à alteração de comportamentos. Não vamos querer, por certo, que fenómenos extremos nos obriguem a alterar comportamentos ou a limitar a nossa liberdade. Ficarmos indiferentes às questões ambientais e às alterações climáticas vai custar-nos caro, e isso é um assunto que diz respeito a todos e a cada um dos presentes e não é só às empresas. A nossa atitude, compromisso, dever, contribuição e empatia fazem toda a diferença para a humanidade e só custa dar o primeiro passo. A propósito, o que é que já hoje fizeram pelo vosso ecossistema? O Dr. Carlos Ferreira vai se juntar a nós a partir provavelmente um bocadinho mais tarde, atendendo ao atraso também do início desta sessão, e vai-nos mostrar o que é que são os corredores de água boa. Ele fez uma análise geográfica da Guarda e imagine-se, ontem em Manteigas apresentou um estudo sobre as bacias hidrográficas da zona de Manteigas e apresentou algumas sugestões ao município muito interessantes e fez o mesmo trabalho para a Guarda. Portanto, eu julgo que temos motivos mais do que suficientes para ficar e para esperar o que é que temos para vos contar, porque os oradores são de elevado valor. Bem-ajam. Boa tarde a todas e a todos. Bem-ajam pela vossa presença. Eu devo agradecer naturalmente ao quiosque empresário, na pessoa da Silvia Massano, o convite que me foi formulado pela segunda vez, eu já digo o porquê da segunda vez para aqui estar presente,
porque a primeira vez foi em 2019, no final de 2019. Foi a última inovação que fiz. E eu, por motivos de saúde à época, não pude estar presente, com pena minha, mas naturalmente estamos sempre a tempo e nesta nova minha vida política, nesta nova reencarnação, digamos assim, é com muito gosto que aqui estou presente e agradecer destas boas iniciativas que tem vindo a fazer, que continua a fazer e continuará certamente a fazer, na Guarda, em Manteigas, no futuro noutros concelhos, na nossa região, e cada vez mais a nossa região tem que estar unida também, sob este ponto de vista, nestas dinâmicas empresariais, dinâmicas ambientais, tudo isso, bem haja por isso. Um cumprimento também ao Sr. Presidente do NERGA, ao Sr. Deputado, aos seus empresários, a todos os presentes, de uma forma geral, e há pouco a Silvia Massano falava-nos aqui sobre a questão da boa água, das linhas, dos corredores de água boa. Nós temos na região 95% de corredores de água boa. Estou certo aquilo que digo. 95%. Há uns 5%, um deles aqui no nosso concelho, que ainda não está. Mas para lá se caminhará no futuro. Seja a bem ou seja a mal. Porque quando o princípio do poluidor-pagador se ultrapassa, há um limite para tudo. E aí, os técnicos, os políticos, vão ter que ter uma palavra a dizer e colocar no fiel da balança aquilo que é mais importante. Se temos cada vez mais corredores de água boa e que dessa forma podemos catapultar a imagem da nossa região, ou atrair cada vez mais pessoas por esses bons corredores de água boa, ou se queremos que aqueles 5% que dominem a restante percentagem da região. É para isso que caminharemos. Eu faço questão de não citar nomes de linhas de água, ou quer que seja, mas esperemos que num futuro próximo sejam encontradas as soluções. E como digo, a bem ou a mal. Porque os políticos, a certa altura, sem qualquer amarra, sem qualquer dogma, devem tomar decisões. Sejam elas quais forem, desde que seja em benefício da grande maioria da nossa população, terão que o fazer, estão obrigados a fazê-lo. Foi por isso que foram eleitos e naturalmente veremos o que é que o futuro nos pode trazer sobre esse ponto de vista. Deixem-me dizer aqui algumas palavras, que apesar de todos os desafios e apelos dramáticos ao cumprimento de todas as metas que a nossa sociedade quer impor, muitas vezes à base de leis cuja implementação real é execuível, em realidade continua a demonstrar-nos que a transição energética ainda está a começar a dar os primeiros passos. É verdade, porque nós somos visitados, somos informados de tantos investimentos que querem ser feitos sob o ponto de vista energético, mas depois há a lei A, a lei B, a lei C, e às vezes não são leis políticas, são leis técnicas, permitam uma expressão, que a certa altura não permitem que tudo isso possa ser ultrapassado. É um caminho da nossa sociedade que tem que ser feito. E muitos consideram a transição energética como apenas um chavão, ainda por cima extremamente caro aos bolsos das empresas, dos consumidores e dos contribuintes. Apesar do aumento da produção de energia renovável nos últimos anos, ainda não temos conseguido acompanhar o aumento da procura global de energia e continuamos a aumentar a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Nós continuamos, e cada vez mais, e honra a quem no passado teve a audácia e o engenho de querer licenciar tantos parques eólicos no nosso país, ainda bem que assim foi, volto a dizer, e temos um potencial enorme na região, especialmente na região centro-norte do país, para continuarmos a produzir energia renovável, mas de facto alguns dogmas que têm que continuar a ser ultrapassados. O mesmo é dizer em relação à energia hídrica, energia elétrica produzida a partir das nossas barragens. Durante cerca de 10, 15 anos, sensivelmente, nos últimos 10, 15 anos, houve muitos dogmas a dizer que não podíamos fazer mais barragens. Ainda bem que foram, à época, há aqui 10, 15 anos atrás, aprovados os investimentos da Cascata do Tâmega, do Tua, da Foz do Sabor, as chamadas turbinas reversíveis,
os embalses, os projetos de embalse, que permite que durante a noite se possa utilizar a energia que não é usada por ninguém, mas que se possa fazer a bombagem para montante, e esses, também havia outro projeto que era a cascata do Coa, mas por outras razões, esse também, todos nós estamos de acordo, que foi cancelado, foi suspenso em 1996, mas todos esses projetos são muito importantes e cada vez mais para a produção de energia elétrica, para a regulação de caudais, para o abastecimento de água às populações e para o regadio de toda a nossa região centro-norte do país. E nós temos de ser realistas. O caminho para a neutralidade carbónica em 2050, referenciado no Acordo de Paris, está cada vez mais longe de ser alcançado. Temos que ser realistas. Alguns podem querer ser muito otimistas, mas o que é facto é que o caminho não está, permite uma redundância, não está no caminho, não estamos no caminho certo. No mundo em que as necessidades energéticas continuam a aumentar, dado o aumento da população e do consumo, as dúvidas sobre o possível milagre verde não param de aumentar. Há cada vez mais dúvidas. Como se não bastassem estes problemas já subejamente conhecidos, a guerra na Europa, esperemos que não aumente muito daquilo que está neste momento, é essa a nossa esperança. Mas tudo isso veio agravar os custos sociais e económicos e criar uma grande crise energética da qual ainda estamos a padecer o seu alcance e os seus efeitos. E a todos nos move e toca a preservação do planeta. Nós devemos todos os dias lutar por tudo isto. Mas os países mais ricos do mundo, aqueles chamados G7, e depois já o G20 e outras siglas mais, ainda continuam a canalizar mais dinheiro para o apoio aos projetos de energia poluente. Os números que existem são estes. É um número muito grande, tem muitos zeros. 166 mil milhões de euros do que energias verdes. Contrasta com o valor de 129 mil milhões. É de facto uma diferença muito substancial. É um choque com a realidade da qual ainda não temos solução viável à vista. Os próprios países produtores de combustíveis fósseis continuam a prever um aumento de produção para a próxima década. Tudo isto já devia ter sido invertido, mas infelizmente não estamos verdadeiramente no caminho certo. A neutralidade carbónica implica uma reformação brutal das indústrias poluentes, foram a principal causa, diga-se naturalmente, do desenvolvimento da nossa sociedade nos últimos 100 anos, 200 anos, 300 anos. É só recuarmos à Revolução Industrial com o carvão à época. Por outro lado, requer que sejam efetuados enormes investimentos em diferentes formas de produção de energia para essas indústrias. E todos iremos sofrer com o aumento do preço de energia, em particular as empresas. É isto que está a acontecer todos os dias. Veja-se o caso do município da Guarda, que para este ano, e eu, quando apresentaram os valores do orçamento para este ano, eu perguntei, então, mas não podemos negociar, fazer novos contratos? É verdade, podemos fazer tudo isso, mas as negociações estão como estão, os contratos estão como estão. A certa altura, se queres, pagas. É isso que está a acontecer. O mercado não existe. O tal mercado regulado, o mercado livre, já não existe. O mercado livre não existe neste momento. Se queremos, temos que pagar, seja na energia, seja nos combustíveis, seja na alimentação. Infelizmente, é verdade nua e crua do nosso país, do nosso continente, do continente europeu, é isso que está a acontecer. Mas a tecnologia avança e as empresas têm à sua frente um dos maiores desafios de sempre, conseguir superar o futuro aumento dos custos da produção devido ao aumento da energia. Vai havendo bons sinais aqui ou ali, muito temos ainda, mas é um grande caminho que ainda temos que fazer todos, os políticos, os técnicos, toda a sociedade europeia vai ter que continuar a fazer. E na Guarda nós começamos já a trabalhar para conseguir vencer este enorme desafio. Nós fizemos há cerca de um ano atrás um contrato de financiamento no valor de 4,5 milhões de euros no âmbito do PRR para a modernização do Parque Industrial da Guarda, o parque mais antigo, e este é um dos primeiros passos para vencer este desafio. Mas logo aqui, nós começámos coxos, com o devido respeito pela expressão, permitam, mais brejeiro, mas o projeto global é de cerca de 8 milhões de euros. Foram aprovados 10 projetos em todo o país.
para estas áreas de acolhimento empresarial de nova geração, assim que se chama. Destes 8 milhões, a Guarda conseguiu 4,5 milhões. Todos os outros 9 dos 10 aprovados foram aprovados a 100%. A Guarda foi aprovada em 57%. Nós já questionamos, já perguntamos, ninguém nos sabe responder porque é que o PRR só na Guarda é que aprovou apenas 57% e não 100%. E nós já avisamos, publicamente e nas reuniões mais privadas, que se não nos financiarem 100%, nós não fazemos o projeto. É a velha máxima, permite uma analogia, todos diferentes, todos iguais. O município da Guarda não terá 3,5 milhões de euros para desembolsar dos seus cofres para fazer este investimento. O que nós queremos é equidade. Ora, ainda por mais, sendo a nossa região uma das regiões mais deficitárias em matéria de energia, nos preços energéticos, porque nós aqui temos consumos acima da média, naturalmente, embora nós conseguimos produzir, seja do ponto de vista hídrico ou eólico, muita energia elétrica, mas o que é facto é que nós temos este desfazamento. Claro que as conversas que temos tido são conscientes a que possa haver uma luz ao fundo do túnel e é isso que nós queremos continuar a fazer para que, no âmbito da vigência deste programa, seja possível alcançar este objetivo. E estando assim, desta forma, depois a preparar o nosso parque industrial, as empresas a localizar para as transições verdes e digitais e garantir assim uma melhoria da competitividade das nossas empresas. É muito importante e cada vez mais que as nossas empresas possam vender aos seus clientes que têm energia verde. E isto está cada vez mais em cima da mesa. Então, no campo automóvel, na indústria automóvel, já está desde há 2 anos atrás. Toda e qualquer empresa do ramo automóvel, seja das cabelagens, seja das jantes de alumínio ou outras ligas, seja dos pneus, tudo o que está ligado à indústria automóvel, se não conseguir provar aos seus fornecedores, às grandes marcas, que desde as minas, as simples minas, muitas delas localizadas no sul, na América do Sul, se não conseguirem ser sustentáveis do seu ponto de vista ambiental, entre outros aspectos, não terão futuro e poderão ter que encerrar as suas portas. É isso que está em cima da mesa e temos de estar preparados para essa nova realidade. E estes fundos irão apoiar investimentos na autoprodução e no armazenamento de energia renovável, nas ilhas de qualidade de energia elétrica a mais, em soluções de carregamento de viaturas elétricas, no abastecimento de hidrogênio e na cobertura de banda larga rápida no 5G. Bom, no que diz respeito ao hidrogênio, fala-se muito sobre hidrogênio. Temos de ser realistas. Eu tenho um defeito de formação que vem da área da engenharia mecânica, eletrotécnica e hidráulica. Para produzirmos uma determinada percentagem de energia de hidrogênio, neste momento, temos que gastar 3 vezes mais energia. Temos que ser realistas. Temos um grande caminho a fazer. E vejam só, para se produzir hidrogênio, em zonas mais afastadas do mar, o que está a acontecer às empresas que estão a fazer esses investimentos, e bem-ajam e honra seja feita a quem está a fazer, querem consumir água de abastecimento da rede pública. Isto é um contrassenso. É outro caminho que não é o nosso país, o mundo vai ter que fazer. Vejam só o caso da Guarda. Temos aí uns investimentos para falar em breve sobre esse ponto de vista. Mas a água de abastecimento público na nossa cidade, no nosso concelho, até que chega às nossas casas, é bombeada 4 vezes. 4 vezes. Então, nós vamos estar a bombear água 4 vezes, fazemos a aplicação dos reagentes nas estações de tratamento de água, tudo isso, para depois a transformar em hidrogênio. É certo e sabido que o hidrogênio tem que ser produzido com um determinado grau de pureza da nossa água. É verdade, tem que ser assim. Mas temos que ir muito mais além. Nós não podemos andar a produzir, a gastar dinheiro, mas mais do que dinheiro, gastar os nossos recursos naturais, mais puros, mais límpidos, os tais corredores de água boa, para produzir hidrogênio, quando depois é preciso para outros fins, nomeadamente, e acima de tudo, o abastecimento de água às populações. E este é um tema que ainda não está em cima da mesa. Bom, mas se for a partir daqui, e a cara Silvia Maçã, esteja perfeitamente à vontade para colocar isto em cima da mesa, porque vamos ter que nos reinventar também sobre este ponto de vista.
E é claro que nós temos este projeto embrionário, que andamos a lutar pelo seu financiamento total, mas nós queremos alargar esta comunidade energética, que é pioneira, também à nossa plataforma logística, aos outros parques empresariais. Bom, este é o caminho do futuro. Tanto que nós temos, vejam só, na nossa plataforma logística, nós temos lá muitas empresas, mas 3 empresas em particular já têm uma capacidade instalada de 20 megawatts. Se formos ao total das empresas, estamos a falar em 30 megawatts. Isto já dará uma grande comunidade energética. E se nós descobrirmos todas estas empresas com painéis solares, só para termos noção, esta área toda em painéis solares não é autossuficiente, já. Não é, tendo em conta os consumos, tendo em conta a atividade empresarial que ali se efetiva. Já é preciso avançar por um bocadinho mais com a implementação de turbinas eólicas nos próprios parques empresariais. Bom, é um caminho que tem que continuar a ser feito. As nossas autoridades, e eu falo nomeadamente da Direção-Geral de Energia e Geologia, tem muitas amarras, tem demasiadas amarras para aquilo que é a sociedade moderna e do futuro. Tem que legislar muito mais rápido, tem que dar soluções muito mais rápidas, porque se os empresários querem investir, e há empresários dispostos a investir milhões de euros no imediato para a sua sustentabilidade energética. Só que depois ficam reféns das amarras dos serviços públicos reguladores. E isto é um contrassenso e não pode acontecer. Desta forma, nós queremos atrair e fixar as pessoas de forma perene, com empregos, com mais economia, contribuindo para a competitividade, para o fomento, para o desenvolvimento sustentável e para a fundamentação da coesão territorial do nosso país. É por aqui que nós também queremos afirmar a coesão. As empresas já localizadas na nossa cidade, no nosso concelho, e que aqui querem investir, e levaram a que nós, Câmara Municipal, sempre dificuldade em recrutar recursos humanos qualificados. É um problema, infelizmente, se fosse só da Guarda, estávamos nós bem, permitam a franqueza, mas é da Guarda, é da região, é do país, é da Europa. Nós temos que implementar um verdadeiro plano de atração de pessoas e empresas. Com muita frontalidade, com muita frieza, vamos ter que o fazer. É claro que nós não inventamos pessoas. Alguém me falava, um dia destes, num bom exemplo, que eu vou investigar também, é importante, e todos nós devemos fazer, aquilo que foi feito na Arábia Saudita nas últimas dezenas de anos. Que a população jovem aumentou de uma forma abismal. Bom, mas nem todos temos os petrodólares. É um bom caminho a seguir e que devemos, não é porque na Arábia Saudita de repente está lá um grande jogador de futebol, que é o Cristiano Ronaldo, mas o que é facto é que eles têm uma sustentabilidade fantástica, só do ponto de vista ambiental, mas mais do que ambiental, financeiro, para que a população jovem seja maioritária neste momento naquele país. É um grande caminho a fazer. Naturalmente, nós devemos seguir sempre os bons exemplos. E nós aqui na Guarda estamos a fazer o caminho para conseguir o verdadeiro hub do interior. O Centro de Desenvolvimento Tecnológico, de Empreendedorismo do interior de Portugal, só com vista logístico também, é necessário na transição digital, na nossa plataforma logística, porque queremos atrair novas empresas e novos recursos humanos qualificados. É esse caminho que nós estamos a fazer. E por isso é que nós atraímos, ao longo do último ano, algumas centenas de postos de trabalho. Seja nas empresas tecnológicas, nas tecnológicas ditas mais tradicionais, sob o ponto de vista da informática, da engenharia, mas já conseguimos também captar outras tecnológicas mais complementares, chamamos assim, da gestão, da economia. O caso concreto permite uma expressão, passa a publicidade, é líquido, que a partir da Guarda está a montar o seu grande hub para a Europa, para a África, para a Ásia, para o Médio Oriente, para a Índia. É a partir da Guarda que a Air Liquide vai fazer toda a gestão do seu grupo. Isso é muito importante porque é uma grande complementaridade para os nossos recursos humanos e também para o nosso Instituto Politécnico da Guarda, e diga-se para a Universidade da Beira Interior, porque há outros recursos, a não ser da engenharia tradicional, da parte informática também, mas também do ponto de vista da gestão, da contabilidade, da economia, que podem aqui também encontrar uma boa forma da sua empregabilidade. A atração dos nómadas digitais, das empresas de base tecnológica, os recursos humanos que procuram cada vez mais uma qualidade de vida, e nós na Guarda temos uma boa qualidade de vida, temos mesmo. Temos uma boa qualidade de vida. 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 Temos uma bo
E nós temos que falar bem cada vez mais da terra onde nascemos, da terra onde vivemos, onde fizemos família, onde queremos continuar. Seja sob o ponto de vista ambiental. Sob o ponto de vista ambiental, o ambiente é inequívoco. Ninguém tem dúvidas. Mas da cultura, do desporto, tantas outras áreas, nós temos uma excelente qualidade de vida que o nosso interior pode oferecer, e é esse um dos grandes nossos trunfos. E eu devo citar também, onde nós colocamos, por agora, Air Líquido, o nosso espaço ecológico do Centro Histórico, é já um caso de sucesso, repovoamos assim de gente e de empresas desta zona nova da nossa cidade, e queremos seguir naturalmente com outras áreas de utilização empresarial, no meu caso o Mercado Municipal da Guarda, esse projeto nós estamos a finalizar, mas este espaço ecológico, colocámos Air Líquido, NTT Data, a TRH, mal inauguramos, estava cheio. E isto é um bom problema. É um bom problema. Está cheio, temos que encontrar outras soluções, porque há pessoas que querem vir para a nossa região, para a nossa terra, para o nosso centro histórico, repovoar, chamamos assim, de uma forma digital, o nosso centro histórico. É para isso que nós devemos cada vez mais trabalhar. Ao mesmo tempo que a nossa plataforma logística, que cresce cada vez mais, reconhecendo a importância do início da atividade do Porto Seco, eu não me canso de dizer, nesta semana no Conselho Regional da Região Centro, onde esteve lá, além da Sra. Ministra da Coesão, o novo Secretário de Estado das Infraestruturas, a questão do Porto Seco, onde deve ficar o Porto Seco. Eu, nesta matéria, tenho os pés muito assentes na terra, muito frontal. Nós não queremos que o Porto Seco da Guarda se torne no novo aeroporto de Lisboa. Desde 1972, ora vai para aqui, ora vai para ali, e de repente nunca mais aparece o bendito aeroporto. O Porto Seco da Guarda deve começar no imediato as suas operações no terminal rodoferroviário da nossa estação, que já existe há 50 anos, talvez, ou mais. É ali. É claro que nós não queremos que ele seja ampliado ali, porque senão vamos colocar em causa a qualidade de vida daquelas 2 ou 3 mil pessoas que vivem em redor da estação. Mas é ali que devem começar as operações. Alfandegamento, desalfandegamento, import, export, tudo isso, é ali que devem começar. É certo que a seguir vamos ter também outro bom problema. E pá, temos muitos caminhões naquela zona. É um bom problema. Porquê? Porque é preciso criar as novas dinâmicas empresariais, as novas dinâmicas logísticas e, no entretanto, pensar-se-á na nova localização. Mas é preciso começar agora. O futuro é já amanhã, sabemos bem que sim. Mas devemos começar já no imediato com aquilo que temos, enquanto se faz o caminho do futuro. E nós esperamos que aliás, a Assembleia Municipal votou, por larga maioria, essa moção para que o Porto Seco inicie as suas operações já em 2023, naquele espaço. Isso será um grande complemento, de forma perfeita, para o tal hub do interior ao nível logístico na Guarda. O que nós contamos hoje com uma forte presença de grandes unidades industriais, ao nível logístico, agroambiental, de locação automóvel, vocacionadas para a explotação, e sendo, sem dúvida alguma, dos maiores empregadores privados da região. Nós temos, é bom dizer, nós temos aqui na Guarda um dos maiores grupos do seu setor, das cabelagens, de grupos empresariais do mundo. É aqui que está assediado. Devemos estar agradecidos, gratos a quem fez este caminho e continuar a apoiá-los no futuro. A Guarda é, portanto, a melhor localização posicionada para se afirmar no panorama logístico nacional ibérico. Há tanto caminho para fazer. Temos tanto caminho pela frente. E estes investimentos imobiliários, do ponto de vista empresarial e logístico, devemos estar bem atentos àquilo que vai acontecendo no país, na Ibéria, na Europa e no mundo. A Guarda está no rumo certo da atração das pessoas e dos investimentos, sempre de braço dado, com as empresas, com as populações. E aqui as forças políticas devem dar o braço, todas elas. Não vale a pena, a certa altura que todos nós falamos, aquelas pugnas políticas que se chamam eleições, campanhas eleitorais, campanhas autárquicas, é normal que assim seja. Por isso é que temos democracia. Senão era um tempo do outro senhor, que não havia democracia, toda a gente pertencia à União Nacional, e depois acontecia o que acontecia. Mas depois das pugnas eleitorais, devíamos dar todos os braços e falar sempre bem da nossa região, puxar por ela e fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para o seu desenvolvimento. E por isso nós queremos estar cada vez mais no rumo certo da atração
das pessoas, dos investimentos, e temos a sorte de estar em pleno coração da Serra da Estrela. A Guarda, ao longo dos últimos 40 anos, 50 anos, a Guarda, a cidade do concelho, sempre viveu de costas voltadas para a Serra da Estrela. A Guarda nunca se afirmou verdadeiramente como sendo um concelho da Serra da Estrela. Nunca. Como sendo uma das portas fundamentais para a Serra da Estrela. A Guarda, a maior área do Parque Natural da Serra da Estrela, está no nosso concelho. Mas a Guarda nunca se quis afirmar. E por isso é que fomos vendo e assistindo é que o concelho A tinha entrada para a Serra, o concelho B entrada para a Serra. Qual é a entrada da Serra da Estrela a partir da Guarda? Não existe. Mas a Guarda tem que se afirmar cada vez mais como uma grande porta para a Serra, de entrada para a Serra da Estrela, sempre, mas cada vez mais, em estreita sintonia com os concelhos do Parque Natural da Serra da Estrela. Temos o exemplo dos passadistas de Mondego. Eu sei do que falo porque os meus colegas autarcas e os incêndios deste ano vieram dar esse mote. Às vezes há males que vêm por bem, permitam uma franqueza. Os passadistas de Mondego que nós inauguramos, abrimos ao público no passado dia 6 de novembro, deram um bom sinal. Neste momento, os autarcas da região valorizam os passadistas de Mondego que são feitos na Guarda, a tal outra grande porta de entrada para a Serra da Estrela, porque toda a Serra, neste momento, sejam as unidades de alojamento, sejam as unidades de restauração, já vive muito também à custa dos passadistas de Mondego. Grande curiosidade, grande investimento. Porque todos enchem, maioritariamente ao fim de semana, naturalmente, também durante a semana, mas mais ao sábado e ao domingo e aos feriados, porque as pessoas vêm aos passadiços, mas ficam alojadas nesses territórios da Serra da Estrela e por lá vão pernoitar e por lá vão fazer as suas refeições. E isto é muito importante, porque assim, desta forma, conseguimos galvanizar o turismo também à volta da Serra da Estrela. E nós temos que valorizar o saber ultrapassar as dificuldades e fazer das nossas fraquezas as nossas forças. Aquilo que aconteceu nos incêndios, apesar desta situação nos preocupar ciclicamente e após uma negociação que nós tivemos com as entidades governamentais, podem imaginar que foi uma negociação difícil. E nos chegámos ao ponto que queríamos. E não nos contentamos com migalhas ou com esmolas. Não, nós não nos vergamos. Não nos vergamos porque somos beirões, somos a Serra da Estrela e devemos continuar a representar cada vez mais as nossas populações, porque é isso que elas exigem. Nós conseguimos verbas para tratar as nossas florestas e as nossas linhas de água por hora. Aquele trabalho que o Estado português... Atenção que eu, quando digo Estado português, o Estado somos todos nós. Nós não devemos estar à espera, não devíamos estar à espera sempre, quando acontece um incêndio, depois passado alguns meses é que vamos trabalhar. O Estado tem que se envolver, tem que criar condições para que, imediatamente no pós-incêndio, nós possamos criar as condições técnicas necessárias para podermos intervir no território, no imediato. Não é fazer umas fotografias no território, como algumas foram feitas logo semanas depois dos incêndios, que se colocaram uns carrinhos amarelos, umas carrinhas amarelas pela serra para inglês ver, e depois, passados uns meses, continua tudo na mesma. Não é para isso. Aí vamos ver o bom exemplo que em Esquiolado, em Espanha, se faz, que tem unidades técnicas, profissionais, mais militarizadas, menos militarizadas, que imediatamente após qualquer incêndio interagem no território e começam a atuar. E nós temos que nos preparar para tudo isso. Os trabalhos que visam a limpeza dos terrenos ardidos durante estes incêndios de 2022, a construção de pequenos taludes, os cortes, a remoção do material ardido nas nossas linhas de água e outras ações, elas vão ter início e vão ser desenvolvidas ao longo dos próximos meses. Os municípios, foi no mês de outubro, no final do mês de outubro, assinaram, depois de 2 meses de negociações duras com o Estado português, com o Governo, assinámos alguns acordos. E no caso concreto da Guarda, nós assinámos esta semana contratos no valor de perto de 1 milhão de euros. No seguimento desses contratos, o Programa de Apoio às Ações de Estabilização de Emergência dos Conselhos afetados por incêndio da Serra da Estrela, cujo montante final, nós começamos esta semana com cerca de 1 milhão de euros. Iremos culminar daqui a, esperemos, 2, 3 meses, com um montante global de 6 milhões de euros. Mas vejam só, as linhas de água são financiadas a 100%, 1,6 milhões de euros.
A estabilização de emergência é financiada a 100% também, 1 milhão de euros, Agência Portuguesa do Ambiente e ICNF respectivamente, mas os danos nas infraestruturas municipais, inicialmente orçamentados em 8 milhões de euros, depois de algumas negociações e promessas, tendo em conta o próximo quadro comunitário de apoio, baixou para 4 milhões, apresentámos as candidaturas, lá recebemos mais uma comunicação a dizer que não havia dinheiro no Fundo de Emergência Municipal, apresentámos candidatura de 3 milhões e vamos ser bafejados com a sorte em 1,5 milhões de euros. 50% de financiamento, porque a autarquia, a Câmara, vai ter que financiar o restante 50%. Nós poderíamos e queríamos ter que fazer tantos outros investimentos que não beneficiar as infraestruturas municipais danificadas pelos incêndios. Não faz sentido. Mas é aquilo que temos. Claro que nós não podemos deitar fora 50%. Se fosse inferior, nós não o faríamos, mas teremos que realocar, e por tudo isto, verbas a essa necessidade para que os territórios continuem a ter as condições de segurança rodoviária necessárias e também a tal capacidade de resiliência, isto nas infraestruturas municipais, na rede viária, no abastecimento de água. A Serra da Estrela não pode ser tratada e cuidada apenas quando há incêndios. Esta é a última mensagem que eu queria deixar. É apenas então só isso. É um problema que se deve tratar durante todo o ano. E é para isso que todos nós, câmaras municipais, associações empresariais, os municípios, todas as associações, enfim, nós devemos trabalhar, devemos dar todos os braços, as mãos, para continuarmos a trabalhar pela resistência, pela resiliência deste território, porque tudo nós depende do futuro desta região. Muito obrigado, Sr.